bem-vindos ao Ambiente de Estudos do Dermatoaula. Eu sou Gabriela Juncar. Hoje nós vamos falar de sarcoidose, mas antes de falar de sarcoidose, nós vamos de uma breve revisão. Pode ser uma revisão para você que estudou certinho, mas para quem ainda não está sabendo disso direito, vamos falar um pouquinho sobre o que é um granuloma, o que são os istiócitos, para vocês não ficarem viajando e decorando do conteúdo a esse bloco todo de aulas. Isso vai servir tanto agora para sarcoidose, vai servir para as próximas de outras granulomatoses não infecciosas. Isso vai te ajudar a estudar istiocitose e xantomas e vai te ajudar também a estudar tuberculose, hanseníase e outras doenças que às vezes viram uma decoreba louca se você não tem esses fundamentos solidificados na mente. Vamos lá. Bom, eu quero que vocês saiam daqui hoje com algumas noções claras sobre o sistema fagocítico mononuclear, sobre essas definições das células gigantes e sobre esses conceitos de tipos de granulomas. Vamos lá. Bom, primeiro, células dendríticas, monócitos e macrófagos. Quem são esses indivíduos? São membros do sistema fagocítico mononuclear, tá? E os macrófagos, sem dúvida, são os principais aqui pra gente, tá? Eles são envolvidos principalmente na eliminação de células apoptóticas, detritos e patógenos. E o istiócito? Quem que é isso aqui? Quem é essa célula tão misteriosa que tem gente que tem tanta dificuldade? Bom, istiócito é o termo morfológico que se refere a macrófagos residentes da pele. Ou seja, o istiócito é um tipo de macrófago, se você ainda não tinha entendido isso, tá bom? E, na verdade, é um macrófago especializado, na verdade, ativado na pele. Existem outros macrófagos que se ativam no fígado e recebem outros nomes, no pulmão, no olho, e cada um tem um nome específico de um lugar. Na pele, a gente dá o nome de istiócito, tá? Os istiócitos podem ter duas variações, duas derivações, tá? Eles podem ser células fagocíticas e podem ser células apresentadoras de antígenos. As células apresentadoras de antígenos são as células de Langerhans. Calma aí, deixa eu sumir aqui, gente. Então, as células apresentadoras de antígenos são as células de Langerhans e os dendrócitos dérmicos, tá? Cuidado para não confundir Langerhans e Langerhans. Esse ER aqui faz bastante diferença, tá? Então, células apresentadoras de antígenos, nós temos as células de Langerhans e os dendrócitos dérmicos. Já as células fagocíticas são representadas pelos macrófagos teciduais. Quem são os macrófagos teciduais? Quando é que a gente vê essas células? Quando elas ganham importância para a gente? Aqui. São os macrófagos teciduais que vão virar as células gigantes e as células epitelioides. Então, quando a gente fala lá, granuloma de células epitelioides, a gente está falando de um granuloma, de uma maçaroca cheia de macrófago, tá? E esses macrófagos se diferenciaram em células epitelioides, tá? E as células gigantes? As células gigantes são uma maçaroca de macrófagos que se fundiu e teve uma configuração especial, que a gente tem 3 tipos, basicamente, que a gente já vai falar. Vamos falar primeiro, então, das células gigantes, tá bom? A célula gigante ela é formada pela fusão de istiócitos ou macrófagos, como você preferir dizer. São a mesma coisa, tá? Importante, esqueci de falar isso no começo. Essa conceituação de macrófagos, istiócitos, isso mudou um pouquinho ao longo dos anos. Todas essas definições que eu estou passando para vocês são as definições atuais do último consenso que teve de doença linfohistiocytária, tá? Acho que é 2016, e é esse consenso que já está sendo utilizado na Bolonha, no Belda, então é isso que eu trouxe para vocês. Se vocês pegarem conteúdos mais antigos, pode ser livros antigos, na verdade, pode ser que vocês achem conceituações um pouquinho diferentes, tá bom? Bom, então a célula gigante, ela vai ser formada pela fusão de vários macrófagos, tá bom? Por isso que ela tem vários núcleos. E existem 3 tipos básicos de células gigantes, que são esses aqui. Então a gente tem a célula gigante do tipo corpo estranho, a célula gigante do tipo Langerhans, não tem o ER. Essa é a diferença. Você tem a célula de Langerhans, tá? É outra coisa. E aqui a gente tem a célula gigante do tipo Langerhans, é outra coisa, tá bom? E também temos a célula gigante do tipo Touton. Essas 3 aqui são as que nos interessam na dermatologia, basicamente, tá bom?
Vamos falar de cada uma delas. Primeiro, a célula gigante do tipo corpo estranho. Como eu identifico essa célula gigante? Então, nessa célula, você vai ter múltiplos núcleos aleatoriamente distribuídos no citoplasma, como mostra aquela lindíssima ilustração que eu fiz para vocês. Mas é só uma besteirinha para vocês fixarem de alguma forma visualmente esse conceito, tá? Vamos para a histopatologia. Então, o que a gente está vendo aqui? Opa! Esse slide, o que acontece? Isso aqui é um atlas virtual, é um site da internet. Não tem muita doença, mas as que tem são bem interessantes. Porque você vê a lâmina e aí depois você tem a opção de clicar e ele já sinaliza a localização das células que você quer ver, tá bom? Então, aquelas células marcadas ali em verde são exatamente as células gigantes do tipo corpo estranho. Então, tá aqui para vocês. Aqui eu tenho uma lindíssima célula gigante do tipo corpo estranho. Núcleos aleatoriamente distribuídos no citoplasma. Aqui, ó, eu tenho outra célula gigante do tipo corpo estranho. Núcleos também aleatoriamente distribuídos. E aqui no cantinho, mais uma célula gigante do tipo corpo estranho, tá bom? Vamos agora às células gigantes do tipo Langerhans. Nesse tipo de célula, você vai ter os núcleos com arranjo, tipo uma ferradura, tá? Eles formam como se fosse um meio anel na periferia e geram essa imagem da ferradura. Geralmente, essas células, o tamanho delas é um pouco menor do que as células gigantes do tipo corpo estranho. Ainda são células muito maiores do que a média ali da lâmina. Você vê elas muito mais facilmente, identifica elas mais facilmente. Porém, se você for botar uma célula gigante do tipo corpo estranho e uma célula gigante do tipo Langerhans, uma do lado da outra, a de Langerhans é menor. Um exemplo aqui, prático, tá bom? Então, são exatamente essas células. Percebam a diferença daquele arranjo anterior para esse arranjo. Ah, Gabriela, mas essa imagem aqui, a célula, ó, tá na periferia. Sim, mas está completamente desorganizado. Isso aqui é o corte, tá bom? Dependendo do corte, você pode ter uma simulação de imagem, mas não é o que predomina. Percebam que a configuração aqui é muito mais organizada, tá? E todas as células gigantes têm a mesma configuração nuclear, disposição de seus núcleos no citoplasma, tá bom? Então, esses núcleos, eles têm o quê? Eles estão organizados perifericamente, como se fosse um meio anel, tá? Formando essa imagem de ferradura, tá bom? Então, tá aqui a ferradurinha para vocês entenderem e fazerem uma comparação, uma analogia visual aí para fixarem esse conceito. Por último, temos as células gigantes do tipo Tuton, que é esta ali, também desenhadinha fofamente para vocês. Aqui é completamente diferente. Nessa célula você vai ter o quê? Os núcleos, eles vão estar centralmente organizados, como se fosse um anel completo, tá? E aí, no meio desse anel, o anel vai ser preenchido por uma área eosinofílica homogênea, ou seja, rosa, bem rosa, intenso, dentro do anel de núcleos. E em volta do anel de núcleos, você vai ter o quê? Um monte de espuma. E essa espuma corresponde a lipídios, tá? Isso a gente chama de xantomização. Então, esse aspecto espumoso na periferia são os lipídios, tá? A célula gigante tipo Tuton, ela é característica dos xantomas e das histiocitoses, tá joia? Então, tá lá o desenho, para vocês terem uma ideia, assim, didática, tá? E aqui, na vida real, numa lâmina real. Então, o que a gente está vendo aqui? Então, é a analogia do cocar. Alguns livros dizem que esse arranjo nuclear parece um cocar. Então, tem gente que chama isso de célula gigante com anéis em cocar, com núcleos em cocar. Eu não acho que isso pareça um cocar, mas fica aí a analogia para vocês. Então, a gente está vendo ali os núcleos formando um círculo, tá um anel aqui nuclear. Eu não consigo chegar ali que minha mão some. Então, a gente está vendo os núcleos formando esse círculo. Dentro do círculo de núcleos, o que a gente tem? Uma área homogênea eosinofílica, bem rosa intenso. E ao redor desse anel de núcleos, o que eu tenho? Espuma. O que isso significa? Lipídio. Então, isso é uma xantomização. Ele é uma célula gigante espumosa, tá bom? Então, é só isso, tá bom?
E as células epitelioides, quem são essas abençoadas? São essas que vão formar os granulomas de células epitelioides. Sério? Era isso? Só que eu sempre repeti isso, mas eu nunca entendi? Sim. Bom, então as células epitelioides, elas também são macrófagos ativados. E aí, como é que isso vai acontecer? Por que uma célula vira um macrófago, vai virar célula epitelioide e outro vai virar célula gigante? Depende do estímulo de linfocina. Então, depende de qual padrão de linfocina vai ser secretado pelo linfócito T. De acordo com o padrão de secreção das linfocinas, o macrófago ativado vai derivar ou para uma célula gigante ou então para uma célula epitelioide, tá joia? As células epitelioides, elas são maiores do que o macrófago, mas também não são tão grandes quanto as células gigantes, tá? Elas têm um abundante citoplasma eosinofílico e um núcleo maiorzão, com uma cromatina mais frouxa, tá bom? Então elas são maiores que os macrófagos e são rosadas, só isso. Alguns exemplos aqui, né? Algumas células epitelioides aqui para vocês verem. Por quê? Na verdade, isso aqui tudo, tá? Isso tudo aqui eu marquei para vocês são granulomas, tá? E esses granulomas daqui, eles são formados puramente por células epitelioides. Então, tudo isso aqui são células epitelioides, tá? Então, aqui tem mais um granuloma, mais um granuloma. E aí, já vamos dar uma palhinha aqui. É um granuloma epitelioide puro, basicamente. Não tem halo linfocitário. Então, isso aqui, já dando um spoiler, é o granuloma da sarcoidose, que é chamado granuloma desnudo, tá bom? Então, as células gigantes epitelioides eram essas, para vocês entenderem, e espero ter clareado um pouco a ideia de vocês sobre esses conceitos, para não virar aquela decoreba louca, tá? Vamos falar, então, dos principais tipos de granulomas.